Hoje é dia de analisar O Homem que Matou o Facínora. Filme que recebe o crédito de ser um dos primeiros filmes que revê o conceito do faroeste. E essa visão moderna viria justamente do diretor mais antigo do gênero, John Ford. Ele que dirigiu filmes de faroeste por 70 anos, mais de 100 filmes no currículo. E que em todos esses filmes ele aborda o mesmo ideal. O homem branco herói que luta contra os índios arrogantes, a violência que é a solução para tudo, e as mulheres sempre incompetentes que precisam da ajuda do macho para se salvar. John Ford ajudou a construir essa visão armamentícia na América e agora ele estaria olhando para trás e revendo os conceitos? Será mesmo? Nesse vídeo a gente vai rever o filme cena a cena, tá? Então o final vai estar aqui também. Se você se importa com spoiler, já fica avisado. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao filme. Um trem chega à cidade. Um trem misterioso, que visto por cima tem apenas um vagão. Mas ao chegar na estação ele ganha pelo menos 4. Um homem com um olhar melancólico aguarda alguém, o senador Hanson e sua esposa. A chegada do político ele desperta ali um interesse no jornal. O jornalista pede uma entrevista, porque um político tão importante estaria aqui nesse fim de mundo, eles questionam. Da forma com que a esposa fala, dá para perceber que eles já moraram ali. Ainda não sabemos de nada, mas em seguida o personagem do James Stewart explica que eles estão ali para um funeral. Um amigo das antigas morreu. E o jornalista, chato como é, não fica satisfeito. No meio do velório eles vão lá para perturbar, eles querem mais história. Para a matéria eles precisam de mais informação. Quem foi, por que morreu e etc. Não sei como é que eles não chutaram esse gazeteiro daí. Mas o senador, um monge, ele para o velório para ir explicar a história para os jornalistas. Na sala ao lado ele explica que aquela carruagem foi a mesma que ele chegou na cidade há muitos anos atrás. A curiosidade é que essa carroça é a mesma que o John Ford usou há 3 décadas atrás, um dos seus primeiros filmes, no tempo das diligências, É um pequeno easter egg aí. E aí o filme vai para o passado enquanto sua narração fica de fundo. Ele conta que formou em advocacia e foi para o oeste, uma ótima ideia. Chegando não teve boa recepção, os bandidos o param, roubam e quando descobre que ele é advogado, espanca ele e deixa ele ali inconsciente. Mais tarde um homem o encontra jogado e leva ele para a cidade. Ele é cuidado pelo pessoal, é salvo ali. E se você for bom de olho, você já reconhece que essa mulher é sua esposa e o homem ao lado é aquele senhor que estava no velório. E muito provavelmente o morto é o personagem do John Wayne. E aí ele explica, sou advogado, preciso encontrar esse bandido que me roubou. Eles alertam, não vai ser fácil matar ele não, tá? Mas quem disse em matar? Eu vou prender, eu sou um homem da lei. É claro que eles zombam da cara dele. Ah, amigão, aqui é o oeste, o homem aqui cuida do seu próprio problema. Ou seja, na base do tiro, arruma uma arma o mais rápido possível, pelo amor de Deus. Ele nega, não vou sair por aí matando pessoas. Até agora nada de novo, John Wayne interpretando o mesmo personagem a carreira inteira. Talvez a única coisa nova é que o protagonista é um cara que está negando a violência, tá? E isso sim é uma novidade. Mas vamos ver se ele continua pensando assim, E aí ele começa a trabalhar no restaurante dos que ajudaram ele, Ele também oferece aula para quem não sabe ler, A maioria, por sinal, uma forma de retribuir a ajuda. E nessa noite, bar cheio, e nesse cenário aparece o nosso vilão, Liberty Valance, o mesmo que espancou o protagonista na estrada. Ele já chega sendo um chato, não cansa. Quando o protagonista passa para servir uma das mesas, ele faz isso. E aqui o primeiro embate. Os dois discutem. Esse prato era meu, problema seu. Você vai pagar por isso, eu não vou não. Aquele papo de herói e vilão. Valance recua e vai embora. O advogado acha ruim. Não se envolve nos meus problemas, eu não pedi, Quase que rola um tiroteio aqui, porque todo mundo tem que resolver as coisas na base da violência. Vocês concordam que até esse momento o protagonista ele reforça esse seu ideal pacifista. Até aqui eu concordo sim que esse filme é revisionista, Porque não é normal a gente ver um protagonista que está negando a violência num faroeste da década de 60. E seguindo, o jornalista da cidade oferece o jornal como um local para ele dar as aulas de alfabetização. Ele faz uma placa com seu nome escrito advogado e coloca na frente do jornal. E assim ele inicia uma classe. Primeiro dia de aula, ele explica o básico sobre Constituição e o alfabeto, e no meio da aula chega o imbecil.
Ó, meu escravo aqui não consertou as janelas que eu pedi, tá? As portas não foram instaladas ainda, a aula acabou. Não se atira com livros. Fotos não ganham de armas. Mulher, volta para a cozinha que é onde você pertence. Os alunos se dispersam assim. O protagonista desiste, apaga o quadro e literalmente não se ouve mais falar de aulas no filme. Ou seja, ele desiste de alfabetizar o pessoal. E aqui o jornalista confessa: o advogado comprou uma arma ontem e ele está treinando tiro desde então. Ele pretende matar Valance. Pronto, agora como pode o filme ser revisionista? O filme sequer julga as frases que o John Wayne disse agora há pouco. Todo mundo obedece. Ele é um sujeito imponente, estiloso, entre mil aspas. O protagonista, que queria dar aula e vencer o crime através da lei, ele se entrega, desiste de dar aula e compra uma arma. Ele vai praticar tiro e ainda é ridicularizado. Chamam seu revólver de arma de mulher. Quando vai colocar os alvos, o outro atira antes dele sair do local, sujando todo de tinta. De fato, a lei é uma bobagem e estudar é uma perda de tempo. Então veja, o personagem pacifista é ridículo e o personagem do John Wayne é estiloso e forte. Avançando um pouco no filme, Liberty Valance volta para a cidade no dia da eleição. O jornalista vence a eleição, começa a beber, fica bêbado e quando volta para casa, ele é espancado, quebram seu jornal inteiro, eles até atiram na placa do protagonista. Quando ouvem o tiro, vão lá ver o que aconteceu. Encontra o jornalista morto. Ele fica muito chateado e diz isso em seguida. Pronto, foi chamado para o duelo. Não há outra interpretação. O protagonista era um advogado que se entregou às leis do Oeste, aonde o homem resolve seus próprios problemas. Tudo que o personagem do John Wayne disse o filme inteiro, que não se poderia prender Liberty Valance, que ele precisava comprar uma arma o mais rápido possível, que a única forma de resolver isso era matando ele, se tornou real. Tem que forçar muito a barra para dizer que esse filme é revisionista. E chega a hora, o embate final. Antes, ele até arranca a placa, o que sobrou da placa, e joga no chão. Isso aí é bem simbólico. Pronto, o protagonista fica ferido. No último segundo, ele consegue acertar o vilão, que cai morto. E depois de tudo, o primeiro flerte com a sua futura esposa, ele pede desculpas por ter chegado atrasado, não ter ajudado, fica triste por ver a mulher que ele gosta com outro e sai para beber. Agora quem vira o chato é ele, o novo Liberty Valance. O problema é que não parece que o filme está querendo falar sobre isso. Na verdade, essa cena serve para mostrar o quão triste ele está por ter perdido a esposa, mas parece mais um moleque mimado, muito chato. E na reta final, a cidade prospera depois que o Liberty Valance morreu. Novamente, o problema foi resolvido no tiro. E nas novas eleições, um dos candidatos é o protagonista, mas seu rival expõe. Que tipo de advogado é esse que tira uma arma do paletó e mata um homem? E olha, de certa forma ele está correto, mas o roteiro usa uma trapaça para a gente não concordar com a fala desse personagem. Veja bem o que ele diz. Esse advogado fez justiça com as próprias mãos. Matou um homem humilde e honesto. Essas duas palavras não tem como concordar, né? E em seguida ele cita Lincoln, e pensa comigo. Esse homem está representando todos os políticos que baseiam seu discurso nos direitos humanos. Até porque ele cita Lincoln, né? Mas olha bem, foi de forma ridicularizada e solitário. Todo mundo vai a ele ali. Até o protagonista concorda, ele sai do lugar de consciência pesada. Diz que não quer mais participar da política porque matou um homem e realmente isso é errado. E depois daquela ação ele não consegue nem dormir mais. Ele até vai abandonar sua carreira. Mas o personagem do John Wayne diz que tem algo para contar. E agora vem o plot twist. Naquela mesma noite, não foi o advogado que matou o homem, mas sim ele, que estava escondido do lado. Sem questionar, o protagonista expressa o fim daquela perturbação, se levanta e volta para a sala de votos. Vamos lá, o Max do canal Entre Planos, ele há um tempo já fez um vídeo sobre esse filme e lá ele explica um pouco sobre a interpretação dele sobre esse filme. Explicando o fim, ele diz que a mensagem inicial, quando a gente ainda pensava que o advogado tinha matado o vilão, era de que a prosperidade veio à cidade não por um ato violento, mas sim de autodefesa. E depois, com o plot twist, acontece um paradoxo.
porque não foi autodefesa, mas sim um assassinato a sangue frio. E o paradoxo vem porque a prosperidade veio com uma ação que o advogado não apoiava, ou seja, o futuro veio com uma ação retrógrada. Mas eu, sinceramente, eu não concordo com essa visão. O vídeo do Max vai estar na descrição, eu acho interessante vocês assistirem para entender melhor, mas eu não concordo porque, para começar, não era uma autodefesa o que ele estava fazendo. Ele queria vingar a suposta morte do seu amigo, né? E para isso chamou para uma batalha. Ele que chamou para o duelo, ele que comprou uma arma, ele que treinou tiro. Além disso, vamos combinar, esse plot é totalmente furado. Mesmo se quem matou Liberty Valance foi o personagem do Wayne, sua ação de comprar a arma, treinar, chamar para a briga e ainda atirar em sua direção já não seria um ato violento? E nem vamos falar dos detalhes, tá? Porque quem garante que quem matou foi o outro? Os tiros foi totalmente sincronizado. E olha, sua consciência fica limpa ao saber que o primeiro tiro não foi seu? Quem garante que não? Mas tá, se não foi, então acertar um tiro em alguém que já foi alvejado tá liberado. E que tiro é esse que mata na hora, né? Foi um tiro na cabeça? Enfim, eu realmente acho esse final muito furado, tá? No finalzinho eles tentam enfiar esse plot twist como se resolvesse alguma coisa, não muda em nada. E no final das contas a mensagem do filme foi que o homem resolve seu próprio problema. Ninguém foi punido por aquilo, nem mesmo os comparsas, que magicamente somem depois que o chefe morreu. Mas olha, não me entenda mal, não estou dizendo que o filme é ruim, tá? Lee Marvin caiu muito bem como vilão, James Stewart é marcante, o John Wayne entrega um papel como sempre, mas em geral o filme tem muita qualidade, tá? As cenas de ação são muito bem feitas, enfim. A única coisa que eu reforço é que esse filme não é um revisionista. E quando a gente diz faroeste revisionista, é aquele movimento dentro do gênero de faroeste que surgiu para questionar os filmes western, tá? É como no filme Matar ou Morrer, que o xerife precisa da ajuda de todos para lutar contra os bandidos, a população nega, ele quase morre no conflito e no final ele joga a estrela no chão. A mensagem do filme é clara, tá? Esse papo de que no Oeste todos lutam pela sociedade, ou que o patriotismo é uma coisa que está dentro do americano, é papo furado. E por isso ele é revisionista, porque isso corre contra todos os outros filmes de faroeste. E olha que Matar ou Morrer é de 10 anos antes do Homem que Matou Facínora. Então, nem de longe, esse filme pode ser considerado um dos primeiros revisionistas do cinema.